meu entrevistado de hoje, a gente tem muita coisa em comum. Nós fomos treinados pelo mesmo mestre, Roberto Thalmann. E esse cara faz parte da minha vida num dos momentos mais difíceis de transição de cargo na emissora que eu trabalhei. Esse cara me abraçou, eu fui produtor dele, eu fui coreógrafo, sou amigo, sou discípulo, porque eu aprendi a trabalhar no caos com esse cara. Ele é diretor, produtor, roteirista, é um ótimo diretor de teatro e o melhor, é meu amigo. E tem uma coisa muito bacana. Qualquer problema que apareça, até uma câmera não gravar, ele fala, fica tranquilo que na edição a gente resolve. E ele resolveu, porque quando ele mostrou pra Xuxa e perguntou, e aí, Xuxa, é assim que você queria? Pedro, tá lindo. Ele falou assim, essa é a mágica da televisão. Recebam com muito carinho meu amigo, meu diretor, Pedro Vasconcelos. Aê, moleque! Já fiquei emocionado, né, Pedro? Que legal, Fly, que maneiro, que maneiro. Pedro, tô muito feliz de você estar aqui comigo. Você não tem noção como você faz parte disso aqui. Imagina. Passou um filme na minha cabeça. O que você achou do meu estúdio? Cara, eu tô impressionado, teu estúdio é maravilhoso, teu estúdio é incrível. Você, uma sala de 25 metros quadrados, você tem uma estrutura perfeita, tecnicamente impecável, um estúdio maravilhoso, assim, de encher os olhos da gente. Eu já fiz alguns podcasts, mas esse aqui tá no capricho, porque você traz o seu conhecimento, a sua sabedoria. Você já me contou que você teve um apoio, né, de pessoas que tecnicamente têm um conhecimento muito grande sobre televisão, sobre audiovisual, né, e montou uma estrutura, cara, fascinante. Você tá de parabéns, Fly. Mais uma vez. Obrigado, Pedro. E você conhece esse cara que montou isso aqui? Tá aqui uma foto dessa história aí que a gente vai começar a falar hoje. Caraca, Alfredo Campos. Gente, olha o Campos, gente. A Xuxa, o Fuji, Fred, eu também, Andressa, Fabrício... Chicaua, Alexandre, Freitas, gente, olha que maneiro. Paulinho, câmera. A galera toda e você. Caraca, que Pedro, maneiro. aí a nossa história começava. Que maneiro. Eu lembro do carinho que você teve com a Xuxa. Pra gente que tava saindo da frente das câmeras e indo pra trás das câmeras, a Xuxa confiava muito na gente. Claro. E aquela mudança dela e a Marlene, que eu senti muito a separação das duas, foi muito difícil. E eu vi que a emissora tinha colocado os melhores ao lado dela. É. Você, Papinha. Thalmann, foi o Glazer, Márcio Trigo, na época. Máriozinho. Foi uma galera que entrou ali, né? Pra dar suporte pra ela poder tocar o programa dela como ela gostaria, né? Que foi um momento muito desafiador para você também. Foi. Como é que foi para você dirigir a Xuxa naquele momento de transição dela? Fly, na verdade foi um aprendizado, não sobre a televisão, não sobre o trabalho em si, mas sobre um aprendizado sobre humanidade. Eu entendi que, apesar de ser diretor, eu via que muitos dos diretores que estavam passando por ali não estavam conseguindo ajudá-la porque estava havendo, de certa forma, uma briga, né, interna, pessoal, assim, não briga entre eles, mas briga pessoal, né, no fato, um diretor quer direcionar o trabalho de uma forma. A Xuxa tem uma ideia sobre o que ela gostaria de fazer. E estava havendo conflito, sempre. Então eu entendi um negócio muito bacana que depois me ajudou na vida como um todo. Tem horas que a gente tem que deixar os nossos quereres de lado e falar assim, eu tenho todos os recursos como diretor, todos os recursos, para ajudar ela. Não para ficar tentando imputar o que eu quero fazer. Entendeu? Porque o que eu quero fazer é outro lugar e é outro momento. Aqui eu vou respeitar o programa dela, a ideia dela e o que ela quer fazer. Eu entendi que eu precisava me libertar de qualquer nível de ego meu pessoal para poder estar ali para servi-la, entendeu? Além do que, claro, era a primeira vez que eu estava tendo contato com ela. É inegável que a gente, nós que fomos criados vendo ela na televisão, a gente fica assim, cara, é a Xuxa. E eu falei, eu vou botar todos os meus recursos nas mãos dela e vou ajudar a ela a fazer o que ela quiser. E a partir daí a gente criou uma afinidade muito grande, acho que um nível de confiança muito legal.
eu entendi que é só um ser humano, né, Flá? E é muito louco quando a gente desmistifica o mito, né? A Xuxa é uma pessoa como qualquer um de nós, que tem as suas vontades, que tem as suas inseguranças, que tem seus sonhos, seus desejos, e estava ali partindo para uma nova história da vida dela, né? Em que ela finalmente se libertava, né, de uma condução que tocava tudo para ela, e ela falou: não, agora eu sou a dona da minha vida, eu sou a responsável pela minha história. Então, a partir daqui, eu tomo conta de tudo. Então, para ela era uma história muito nova. É óbvio que ela estava insegura. É óbvio que ela estava ali, cara, eu sei o que eu quero, mas como é que chega nesse lugar? Então, eu falei, eu vou ajudar essa menina. Na hora eu entendi, era só uma menina crescida, grande, bonita, Inteligente. inteligente, sensível e que estava querendo fazer as paradas dela. Falei, eu tô aqui para ajudar, eu não tô aqui para ficar tentando impor a minha opinião a respeito do que é para ser feito. Se ela quiser a minha opinião, tá aqui, eu posso dar, eu dava, claro, sugestionava, mas quem manda aqui, deixar bem claro, é você, e vamos em frente fazer o que você quer. Então, acho que isso liberou ela de ficar tentando brigar com o diretor e liberou a mim também de tentar ficar tentando conduzir uma apresentadora experiente, sacou? Rata de televisão. Eu falei, estou aqui para ajudar essa menina e vamos embora. Para mim e para toda a equipe que estava trabalhando no Mundo da Imaginação com vocês, foi um momento muito difícil. Existia uma coisa de que a gente era da equipe dela e as pessoas começavam a achar que a gente estava jogando contra. Quando eu comecei a ver vocês trabalhando, eu comecei a entender a importância de conhecer o trabalho de todo mundo. Dr. Roberto Marinho, eu lembro quando você falou num dos podcasts, ele foi um cara que antes de ele se tornar presidente, ele foi trabalhar com pessoas para ele poder conhecer todo o processo de tudo aquilo que ele queria conhecer para depois ele se tornar o presidente. O Talma ensinou isso para a gente. Antes de você se tornar diretor, você precisa conhecer a profissão de todos os profissionais da emissora. E ali foi um start para mim. E eu ficava assim, caramba, a Xuxa é uma mulher tão grande e ela está passando por essa pressão. Imagina nós que estamos aqui com ela. E ali eu vi o que a televisão podia proporcionar de bom e de ruim, porque foi assustador para mim. E você foi um dos diretores que foi dando leveza para a gente trabalhar. A Xuxa passava para a gente as informações e a gente tinha que entregar para vocês, diretores. E eu não queria passar para vocês, diretores, que eram ordens nossas. Entregava de uma forma que fazia você pensar, mas você não tinha preconceito com a gente quando a gente levava as informações. E o Talma foi um cara que nos ajudou. Né? Muito, muito. Ele é o responsável por essa integração, né? Ele tinha um senso de humanidade muito grande. O Roberto foi um cara que ele agregava todo mundo. Ele não era um separatista. Esse negócio do preconceito e essa questão de separar pessoas, né, e julgar pessoas. Ah, não, esse aqui não tem mérito, esse aqui não isso, esse aqui não aquilo. Isso é uma questão de insegurança muito grande. Pessoa mais insegura, ela fica querendo se proteger numa determinada redoma. E a gente, quando, enfim, o Talma esclarece isso, né, durante a minha formação, eu sempre trouxe isso por causa da minha mãe, que era uma pessoa extremamente humana, até hoje, né, um ser humano incrível. E aí você agrega seres humanos, porque todo ser humano tem um valor, independente de qualquer coisa, independente da posição que esteja, independente do cargo que ocupe, seja menor, seja maior. Essa pressão que você se refere, ela acontece em todas as empresas grandes, né? Porque empresa grande, Fly, começa a se tornar um determinado lugar de protecionismos e bunkers, né? Áreas de defesa, os sistemas vão, de certa forma, se protegendo. Toda pessoa que cria oposição ao seu trajeto, na verdade, Fly, ela é fundamental na sua existência para o seu fortalecimento. O que a gente acha que a pessoa é um problema, porque a pessoa não entende o meu caminho, e não é para entender. De alguma forma, ainda existe algum nível de insegurança. Agora, estudando desenvolvimento pessoal, fui descobrir isso com muita clareza. Que é muito maneiro, Pedro. Ponto de virada legal, é incrível. Parabéns. Imagina. É um complemento do meu trabalho como diretor, que um diretor ou um ator, a gente está estudando em profundidade a alma e o comportamento humano. Então, o ponto de virada veio para juntar todo esse conhecimento e poder
poder expor ele para as pessoas comuns e, enfim, tentar, de alguma forma, ajudar e servir. Essas pessoas que se põem no nosso caminho, se põem à nossa frente, criam resistência ao nosso desenvolvimento, elas são fundamentais, Flávio. Fundamentais, porque são elas que vão testar o quanto de verdade nós queremos, vão nos ofertar a possibilidade de ter ou criar mais habilidade na resolução de problemas e conflitos, e todo ser humano que se pretende crescer precisa aprender a resolver problemas e conflitos, principalmente no que se refere a relações humanas. Então, isso tudo são bons propósitos, bons problemas que Papai do Céu bota no nosso caminho para a gente avançar. É menos sobre a questão do outro, é mais sobre a gente. Se você olhar para você, vai ver que tudo aquilo que esteve no seu caminho só te ajudou, só te serviu, só favoreceu o seu crescimento. Foi doloroso, Não. mas na dor eu aprendi muito. É cansativo tentar mostrar para o outro que você só quer buscar o seu trabalho, as suas oportunidades, tanto que no momento, no mundo da imaginação, eu só consegui crescer depois que eu reuni toda a galera do CPP, o Jorginho, que era o nosso chefe da edição. Falei, Jorginho, eu tô aqui, irmão, para trabalhar, cara. Eu preciso trabalhar, eu tenho um pai e um irmão que depende de mim. Eu estava, sabe, num momento difícil, né? Quando eu abri meu coração pro Jorginho, eu falei, Jorginho, eu não tô aqui, eu não sou leve trás, Jorginho. Eu trabalho com vocês há tantos anos. Aí ele falou, pô, o Flávio é nosso. Ali minha vida mudou. Mas às vezes é cansativo. Cansa porque o que acontece, Flávio? Tem uma resistência nossa, uma dúvida nossa. Será que vão me... É muito profundo, a gente não percebe. Será que vão me aceitar? Será que eu vou ser bem acolhido? Eu estou fazendo um negócio, tem uma resistência ali. Ai, meu Deus, essa resistência vai ser um problema para mim. Eu começo a construir, porque o que está fora espelha muito o que está no nosso profundo. A partir do momento em que você vai relaxando e falando isso não vai ser um problema, isso não vai ser um problema, isso não vai ser um problema, você consegue atravessar com mais facilidade. Mas para você chegar nesse estágio, você realmente precisa absorver um nível de conhecimento sobre o funcionamento do ser humano muito grande. A princípio é um problema, a princípio é uma dificuldade. Pô, não querem deixar, meu Deus, ai, eu vou lutar aqui até o final para conseguir. Você vai se desgastar, você vai cansar, você vai falar, meu Deus, eu não aguento mais essa luta, tá um desespero. Mas o fato é que quando a gente simplesmente percebe que a luta é muito mais interna do que externa, então eu vou resolver dentro, não é um problema, vai estar tudo certo e eu vou conseguir trafegar. A gente se torna menos pedra e mais rio. Legal. Rio flui. Sim. Vai embora. Tem uma pedra no meio do caminho? Ele muda. Ele muda. Tranquilamente. Ele segue o caminho dele. Pedra não. Pedra rola, bate, quebra. Então, a nossa consciência, o nosso coração, o nosso ego, ele é muito empedrado. Tem que ser desse jeito. Imagina se todo mundo fosse a teu favor. É impossível as pessoas serem iguais da gente que a gente Não quer, é né? só impossível, mas É. seria né? É um egoísmo Mas da parte do outro? da gente. Da gente. Porque a gente quer que o mundo inteiro seja como a gente quer. E não vai rolar. Ah, todo mundo tem que ser legal, todo mundo tem que ser bacana, todo mundo tem que concordar comigo. Mas se todo mundo for educado, já ajuda, Pedro? Todo mundo for mais respeitoso e mais Sim, educado, ajuda. ajuda muito. Respeito e educação não é algo a que todos tiveram direito. Os problemas e as dificuldades são importantes, no sentido de nós compreendermos e falarmos, essa pessoa tem dificuldade aqui. Não só eu vou continuar o meu caminho, como eu ainda posso ajudá-la. Porque se eu ficar julgando o outro, ele não tem educação, ele não tem respeito. Olha, eu já criei um problema aqui. É daí que nascem as guerras. A guerra serve para quê? Como drama para a humanidade, compreender. Olha até que ponto pode se chegar num conflito. Então você tem um conflito interno entre você e um companheiro, colega de trabalho numa empresa, é um mini conflito. A guerra é um max conflito. Então, como é que você olha para a guerra e fala, olha até onde pode chegar a resistência, o conflito e o julgamento entre pessoas. E se eu começar a pensar diferente sobre essa pessoa? Ela está com um problema, ela não tem aquilo que eu tive a chance de ter. Enxergar o outro não pela sua ótica, não pelo seu ponto de vista, não pelo mundo que você construiu dentro de você, mas pelo mundo do outro, pela ótica dele.
Foi assim que eu enxerguei a Xuxa na época. Em que quando todo mundo tava falando, pô, não dá, tá difícil, não sei o quê. Ela tá muito teimosa no que ela quer fazer. Eu falei assim, é só uma menina querendo tocar o trabalho dela. E, ao invés de eu falar, pô, tá difícil mesmo, eu podia estar concordando, tinha um monte de diretor ali. Eu vi! O que eu tô Eu fazendo falei, aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu via. é, Falar, caramba, irmão, o cara tá dirigindo uma das mulheres mais foda do mundo, velho. Pô, como é que ele tá falando? O que ele tá fazendo aqui? Tudo que eu queria na vida era poder dirigir essa mulher, cara. e tudo bem, Tudo entendeu? bem, né? Porque aí você enxerga o que tem por trás daquele ser humano. E quando você começa a se tornar um estudioso dos seres humanos que estão no teu entorno, você para de julgar. Se você parar de julgar, você vai parar de sofrer. Você começa a ficar em paz. Não tem o que julgar aqui. Tem que compreender. Eu tive uma criação, você teve outra, a pessoa teve outra. Todo mundo tem uma especificidade de comportamento, de pensamento, de sentimento, de atitude. Isso não quer dizer que você deva conviver, né? Mas deve compreender. É o que eu costumo falar, assim, as pessoas confundem. Amor, para mim, é compreender. Falar, não, a pessoa não tem recurso pessoal como ser humano para poder se aproveitar ou aproveitar-se melhor da sua vida. Ser mais educado, ser mais respeitoso, ser mais amoroso. Tem gente que não tem isso. E aí, que você. Ou não desenvolveu. Então, o que você faz? Você pode criticar essa pessoa, julgar essa pessoa, ou você pode simplesmente compreender. Não, a pessoa não tem. Assim como tem gente que tem alguma deficiência física, tem gente que tem deficiência comportamental, tem gente que tem deficiência emocional. E você simplesmente tem que compreender. Falar, ok, deixa eu dar uma volta aqui, deixa eu sair de perto, ou deixa eu ajudar essa pessoa a poder se desenvolver E também. quando a gente sabe que a pessoa quer ser ajudada? Invariavelmente, a gente só deve ajudar quem quer ser Boa, ajudado. ok. Porém, eu posso ajudar qualquer pessoa sem parecer que eu estou ajudando. Aí a gente tem que usar de sabedoria, né? Sabedoria para você poder servir alguém sem que você fique... Ah, eu que tenho muita coisa, vou ajudar aquela pessoa que não tem. Aí você, de novo, está sendo vítima do seu ego. Eu posso servir essa pessoa de uma forma diferente, entendeu? Sem que pareça que eu estou ajudando. Eu não lembro que livro que eu li, mas isso me abriu a mente, que assim, faça o seu líder, lidere o seu líder, sem ele perceber. Quando eu aprendi isso, eu achei incrível. Eu falei, cara, isso é a retirada do ego total, porque você... Eu tenho uma frase que é em cima dessa que você falou do livro As 48 Leis do Poder. Por exemplo, eu aprendi isso, com Roberto Talma principalmente. Nunca ofusque seu líder. Ofuscar nunca. Nunca. Agora, você pode conduzi-lo para onde você quer, sem que ele perceba. Era o meu papel como assistente de direção em alguns momentos. Eu, com o Papinho, a gente fazia... Eu Isso. brincava muito com ele sobre isso. Mas e se for assim e tal, não sei o quê? Não quero desse jeito. Você fala, perfeito, desse jeito é ótimo aqui. Daquele jeito também ia dar problema, porque tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. De repente ele falava, tem isso aí? Eu falava, tem. Mas não é bom não. Ele falava assim, deixa eu ver. Aí, de repente ele falava, cara, tive uma ideia, vamos fazer assim mesmo. Aí você fala, perfeito, você é incrível. É isso. De repente, cara, que incrível essa sua ideia. Aí acabou. Pronto, acabou. Você botou a parada para acontecer sem a pessoa perceber. Muito legal essa colocação. Tu lembra do dia que a gente foi gravar com a Xuxa? Eu tava nesse dia, explicou pra Xuxa que daria pra fazer com as câmeras grandes, né? Olha isso, ela tava certa, não tava? Tava. Olha aí, hoje a gente faz com celular, olha aí, tem ninguém operando aqui. Tava à frente do seu tempo. Tava à frente do seu tempo. O que acontece? A engenharia... A engenharia da Globo tava louca, porque ela tava gravando com as câmeras pequenininhas. Sim. Porque isso dava, né, e dava mesmo mais... Leveza, né? Mais leveza. Não assustava as crianças. E ajudava a gravar as brincadeiras das crianças. Sim. Errada ela não tava. Só que a engenharia da Globo tava enlouquecendo por conta do tal do padrão de qualidade, que aquelas câmeras não tinham a excelência de resultado que as outras câmeras maiores tinham. E eles estavam em cima de mim, igual uns loucos. Pedro, fala com ela, Pedro, fala com ela, Pedro, fala com ela. Eu falei, caramba, gente. Aí eu cheguei para ela e falei, chefe, vamos fazer assim e tal, não sei o quê. Os caras estão me enlouquecendo, eu vou mostrar para você que dá para fazer a mesma coisa do mesmo jeito e tal. E como a gente estava entrosadíssimo, vocês estavam entrosadíssimos. Pô, parceiro e parceira. Sim. Ali tava Bonnie e Clyde, total. É. Aí ela falou, beleza,
vamos nessa. Gravamos a parte da manhã toda, com as câmeras grandes, e gravando as brincadeiras, não sei o quê, e ela lá, e eu falei, e aí, tá vendo que funciona? Ela, não, legal, funcionou, bacana. E foi almoçar. E aí veio o Gilmar. Pedro. Lembra aqui, ó. Aqui, ó. Fala, Gilmar. Ele fala, Gilmar. Ele falou, essa câmera aqui não gravou nada. Aí eu falei, não, pronto, era tudo que ela precisava. Vou mostrar que não gravou nada, então além de ter todo o trabalho, além da a câmera da Globo não gravou, e a câmera dela não dava problema, e eu falei, nossa senhora, a outra câmera gravou? Gravou. Então 2 câmeras, uma não gravou, a outra gravou. Pega essa câmera que não gravou, leva escondido, não deixa ninguém ver, não deixa ela ver. Na hora do almoço, aí foi buscar outra. Faz a troca, manda vir uma do Projac. É isso. Aí veio a outra câmera do Projac, ele me mostrou assim, ó, chegou. Aí fomos lá, ligamos e tal. Mas teu coração já não era o mesmo. Confere lá se tá gravando, confere lá. Pô, desesperado. Eu falei, porra, tal, não sei o que, né? Aí, o que vai fazer? Eu falei, na edição eu dou um jeito. No meu podcast, o meu objetivo é trazer todos os meus amigos que trabalharam comigo na emissora e que não estão mais. Todos foram demitidos. O Pedro não. O Pedro pediu demissão. Ele saiu em 2021. Foi coragem ou foi sobrevivência? Foram várias coisas. A gente toma uma decisão de um dia para o outro. Mas a gente vem construindo essa decisão durante muito tempo. Eu, quando entrei lá para dirigir, e comecei a dirigir, etc e tal, eu já sentia, né, que a empresa estava mudando. Tá? E aí é um direito da empresa, claro, mudar. E que não era mais exatamente, ou ela ia se transformar em todos os sentidos, em todos os aspectos. E você viu isso, né, Pedro? Que ela, claro, e de certa forma é o curso natural da vida, né? Não tem mérito de julgamento aqui. Só que chegou um momento que, para mim, Pedro, eu falei, cara, eu já fiz muita coisa aqui, eu já realizei muitos trabalhos aqui, eu já dirigi muitas novelas, já fiz tudo que eu gostaria de fazer, tudo que eu sonhava em fazer. Eu acho que está na hora de eu aprender coisas novas, mudar. Em algum momento me bateu que eu precisava também cuidar mais de mim e da minha saúde, ao invés de ficar cuidando das novelas e da televisão. Então, foi quando me bateu isso. Eu comecei a fazer o pedido de demissão em 2015, o Roberto faleceu. Em 2016. Um ano depois dele falecer, eu estava imbuído, eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu tinha sempre um senso dentro de mim falando assim, alguma coisa de novo vai acontecer no universo da comunicação. Algo de novo vai acontecer. Eu tinha muita admiração pela história da televisão. De repente, uma empresa de televisão surge, uns caras loucos pra caramba se juntam, começam a fazer um monte de novela maneira, programas de humor, coisa musical. Endividada pra caramba, né, Pedro? Endividada, mas os caras vão pra frente, daqui a pouco aquilo para o país. E aí você lembra da história da guerrilha que foi botar a TV Globo no ar e fazer com que a Globo se tornasse campeã de audiência, e aqueles programas, como era vibrante, como era comemorado, como aquela galera não era vestir a camisa, nego tinha tatuada a camisa ali da empresa. Foi o Boni que ficou comendo quase um mês só no ticket, que não tinha salário? Um ano. Não foi isso? Foi um dos primeiros anos de trabalho dele, ele só recebia ticket de alimentação. Segundo ele conta no livro dele, é verdade. A gente tinha um tesão fudido. Era uma guerrilha aquilo. A gente tinha prazer. Não tinha aquela grandiosidade, o dinheiro sobrando pra caramba, não tinha isso. O Boni só conseguiu contratar o Chico Anísio quando o Chacrinha saiu da empresa, ele demitiu o Chacrinha, criou o Fantástico e pôde contratar o Chico Anísio com o dinheiro que sobrou. Quando começou, não tinha esse dinheiro todo. E sem esse dinheiro todo, os caras tinham que vibrar para o negócio crescer, mesmo. Então existia um amor à dramaturgia, à teledramaturgia e à televisão como um todo muito grande. Eu sempre fui fascinado por este momento da história. Eu queria, de alguma forma, falei, aonde está acontecendo isso agora? Porque vai mudar, vai tudo mudar. E eu quero estar nesse novo movimento. Eu quero estar no
pioneirismo ou na guerrilha ali da galera que está construindo uma história nova. Eu comecei a ficar de olho. Eu também, Pedro. Daqui a pouco surgiu a internet. Daqui a pouco surgiu o YouTube. Eu falei, olha a nova TV aberta aí. Apareceu. É agora. Vai tomar conta. Não deu outra. Veio a avassaladora onda. Numa velocidade, né, Pedro? Numa velocidade danada. E, assim, eu tô extremamente fascinado como profissional de comunicação com essa nova televisão, feita por todos, para todos. Nós estamos aqui num estúdio de 25 metros quadrados, muito bem equipado, muito bem construído, mas, cara, você agora tem o seu programa. Você não precisa mais ir para a televisão aberta para ter um programa de televisão. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, falei, cara, tem um casal, como milhares, que fazem um programa de viagem no Instagram. Aí eu estava olhando, eles estavam fazendo uma matéria sobre Cunha, São Paulo, uma cidade de São Paulo. Programa de turismo, um casal gravando a pousada, o café da manhã, a igrejinha, a cachoeira, aquelas coisas. Eu, como homem de televisão, olhei aquilo e falei, caramba, olha que loucura, um casal sem o menor conhecimento de televisão, fazendo o que seria para a gente da televisão uma matéria muito bem feita, com bom roteiro, muito maneiro. Os caras estão viajando, estão fazendo seu programa de televisão, ou seja, todo mundo hoje pode se tornar um grande profissional de televisão. Uma das coisas mais chocantes para mim como profissional de televisão, dentro desse reconhecimento de que a internet é uma hipertelevisão, uma ultratelevisão, foi quando houve a tragédia lá do Rio Grande do Sul, em maio do ano passado. Que televisão teria a oportunidade, né, de fazer ou teria a grandiosidade de fazer a cobertura que foi feita daquele evento? As pessoas estavam dentro do evento e, ao mesmo tempo, cobrindo a tragédia. Então, nós estávamos recebendo aqui no Rio de Janeiro informações, imagens De pessoas direto. que estavam dentro do problema. Então, olha só, que coisa fascinante que é isso, porque não o evento é uma tragédia, Sim. mas as pessoas estavam tendo a chance de mostrar imediatamente para o Brasil e para o mundo todo, real time, o que eles estavam vivendo, aquela tragédia. Então, deu a chance das pessoas rapidamente se mobilizarem para poder ajudá-las. Quantas câmeras estavam gravando aquele evento naquele momento e que televisão um dia teria a chance de fazer uma cobertura dentro daquela experiência? Nunca, nunca. Então as próprias pessoas se tornaram os transmissores televisivos daquela tragédia em que eles estavam inseridos, com seus próprios depoimentos absolutamente reais e direto, de forma que isso conseguiu mobilizar imediatamente toda uma rede de contato, né? As pessoas que recebem, né, vídeos na internet começaram a correr atrás de ajudar, enquanto a televisão grande, mórbida, engessada, engessada, demorou um dia, 2 dias. Eles estavam no show da Madonna no sábado à noite. A internet já estava 2 dias na frente, caindo para dentro, só falando daquele evento. E todo mundo se mobilizando e todo mundo criando ali empatia e compaixão para aquelas pessoas que estavam vivendo aquilo. A televisão da internet, ela veio para revolucionar mesmo. É uma televisão feita por todos, para todos, é incrível e ela é muito mais democrática, porque ela faz com que todos nós que tenhamos um telefone no bolso e uma ideia na cabeça, a gente pode fazer um programa, pode fazer uma brincadeira, pode fazer uma dramaturgia, pode fazer tudo. É muito libertário isso. É incrível, é fascinante. E Pedro, você lembra quando a gente entrava no CPP para editar? Tinha o editor, o operador do Avid, tinha o cara que botava os caracteres, eram 4, 5 pessoas dentro da ilha para fazer o trabalho. Hoje, tudo mudou. Muita gente perdeu seus empregos porque não conseguiram se atualizar. E eu vejo muitos amigos que não conseguiram se desligar. Eles continuam presos a um passado. Eu lembro que você falou num podcast que às vezes é difícil as pessoas se desligarem do seu passado.
Como é que a gente lida com essa quantidade de profissionais que estão no mercado, que são bons, mas ainda não tiveram a coragem de se desligar? São duas forças. Isso não serve só, o que eu vou dizer agora, Fly, não serve só para profissionais que estão querendo se desligar das suas histórias profissionais passadas, mas qualquer pessoa que tenha uma vivência emocional muito forte, como um trauma, uma experiência negativa ou uma experiência positiva anterior e não está vivendo agora um bom momento. Como é que a gente faz para se desconectar, se desapegar do nosso passado e se conectar com o momento presente e com uma possibilidade de futuro? Justamente olhando para esse possível futuro de uma forma propositiva, de uma forma maravilhosa. E também olhando para esse passado, não com um saudosismo, mas como uma prova de que eu consegui dar certo, eu consegui um trabalho, eu consegui realizar um trabalho muito bom durante muito tempo. Isso significa que eu sou um bom profissional. Aonde eu me colocar, aonde eu me puser, eu vou conseguir ter êxito. Se deu tudo certo naquele período, qual é o problema de dar tudo certo agora? As condições são diferentes. O mundo é diferente. Porém, se eu olhar de forma propositiva para esse novo mundo, significa que eu vou me encantar com ele. Se eu me encantar com esse novo mundo, eu estou me conectando emocionalmente de forma positiva a uma nova história. E quando eu me conecto de forma positiva a uma nova história, eu estou me dispersando do passado. Como a gente fala, a melhor coisa para você esquecer alguém é uma nova paixão. Isso faz muito sentido. Então, pronto, eu saí da televisão. E agora, o que eu faço? Agora eu vou ter que trabalhar meus recursos, minhas condições, minhas possibilidades para criar uma nova E história. todos nós temos essa capacidade. Todo mundo Todo tem. mundo tem. Só que você não pôs isso à prova há muito tempo. A musculatura de uma pessoa que fica empregada por muitos anos numa empresa, ela arrefece. É como se ela não tivesse criado a musculatura do empreendedorismo ou do eu vou dar meu jeito, eu dou conta desse mês. Então ela fica com a musculatura arriada, porque ela está ali trabalhando e recebendo, trabalhando e recebendo. Ela não teve que dar conta do recebimento. Aquilo veio para ela. Então ela perdeu essa musculatura. À medida em que ela se conecta a uma nova possibilidade, o funcionamento é o mesmo, ela vai trabalhar e vai criar novas oportunidades e novas possibilidades. Porém, ela precisa sempre lembrar quem ela é, nunca esquecer o seu valor pessoal. Porque você bota todo o seu valor pessoal numa televisão, numa história, numa empresa, num passado. Você está dando valor a uma coisa que não é você. Você é uma persona única. E você tem muito valor. E você tem muita condição. E você tem muita capacidade. E se você abrir os olhos para isso, você vai descobrir que o que vem por aí é muito melhor do que o que já aconteceu. O que vem por aí é muito mais incrível e extraordinário do que o que já aconteceu. Porque agora você vai descobrir um poder dentro de você que você nem sabia que você tinha. Uma capacidade de resiliência, de crescimento, de desenvolvimento, habilidades que você nem sabia que você tinha. Essa dificuldade te ajuda a descobrir isso. Quando nós estávamos aprendendo a ler e a escrever, também era difícil. Só que a gente nem lembra que a gente passou por esse momento. Mas fazer a letrinha A maiúscula e a A minúscula era um desafio. Juntar as palavrinhas, conectar tudo numa frase para uma criança ali de 3 a 5 anos, era um desafio aquilo. Aprender a andar foi um desafio. O nego teve que cair, chorou, levantou, tentou de novo, papai ajudando, mamãe ajudando, vem aqui, não sei o quê. Então, tudo na vida que nós estamos aprendendo ou temos que aprender a fazer é um desafio. E a partir do momento em que... Porque é desconhecido, né, Fly? E é desconhecido, então você fica assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Calma. O fato é, quando você aprender, vai ser bom demais. Porque a pessoa que chegou também naquela empresa lá no início da sua vida e da sua carreira também não sabia fazer aquilo. Eu, quando entrei lá, os meus primeiros anos como diretor, por exemplo, na Globo,
Foi desesperador. Teve um dia que eu juro por Deus, eu sentei depois de uma gravação, acho que era o 2º ou 3º ano meu como diretor lá, eu juro por Deus, eu sentei e eu chorei. Eu acredito, Pedro, porque eu chorei muitas vezes também. E falei, eu não sei fazer isso. Chega, eu vou pedir para sair, eu vou embora. Eu não sei fazer isso. Eu falei. Até que chegou um cara que era um assistente de iluminação, Tim Maia. Tim Maia, eu nunca lembro do esqueci Tim Maia, dele. eu lembro. Sentou do meu lado, ele percebeu que eu estava ferrado, Pode falar, não tem problema não. fudido. É isso aí. Sentou do meu lado, eu tinha acabado uma gravação enorme, uma noturna enorme, eu estava muito mal. E aí sentei ali no gramado, num canto, Caralho, Pedro. e chorando ali em cima dos módulos, né? Ninguém te viu, só Não. você sozinho, né? Sozinho. Eu sentei ali, fiquei quieto, com meus pensamentos, falando, eu vou embora daqui, chega. Eu não dou conta de fazer isso. Aí chegou o Tim Maia, sentou do meu lado e falou, fala aí, garoto, o que houve? Aí eu falei, chorando, né? Eu falei, Tim, eu quero ir embora, chega, não dou conta. Aí, eu não sei fazer isso. Aí ele falou assim, bom, posso te dar minha opinião? Maravilhoso. Eu falei assim, claro. Eu falei assim, eu acho que você tem um talento que poucas vezes eu vi nos diretores iniciantes aqui. Eu vejo você gravando, ele fazia parte da equipe, ele falou assim, eu vejo você gravando e vejo muito talento. Você me desculpa discordar de você, mas eu acho que você sabe sim. Nessa calma, tranquilão, né? Tranquilaço, cara. Ele falou, você só ainda não aprendeu tudo Era que o que você você precisa precisava, aprender. Pedro. Era o que você precisava naquele momento. Quando ele falou aquilo, aí ele levantou e foi embora. Eu respirei, falei, vou tentar mais um pouco. Vou continuar tentando. Não vou desistir ainda não. Pedro, eu jamais vou me comparar à sua história. Muitas vezes eu me vi nesse local que você está falando. Eu tive uma situação que quem foi colado do meu lado foi a Leila, roteirista. Sim. E eu passei um constrangimento tão forte que eu não sabia o que fazer. Aí eu fui pro mar assim e comecei a chorar. A Leila falou assim, é assim mesmo. Peguei minha mochila, botei nas costas, peguei minha esposa e minha filha e meti o pé, Pedro. Fui embora. Abandonei tudo, o set. Aí eu estava com a viagem marcada, viajei com a minha família. Quando eu voltei, eu procurei DAA, preciso de ajuda. E ali eu comecei a encontrar um caminho para entender por que eu estava passando por tudo aquilo dentro da emissora depois que eu fui promovido a diretor. Perfeito. E ali eu percebi que o sistema, ele não queria me ver naquele lugar. Mas o sistema não entendia que eu não era um cara de fazer uma coisa só. Eu fui me apaixonando por que vocês faziam. Eu me apaixonei pelo que vocês faziam, cara. Eu comecei a estudar. Eu escutava isso aqui na empresa. Fly, você não pode só trabalhar com a Xuxa. Você tem que trabalhar com outras pessoas. Tá bom. E trabalhando com todo mundo. O Blad foi promovido pelo Talma. E o Talma falou assim, Fly, você quer virar diretor? Quero sim, Talma. Então eu vou te ajudar. Mas para você ser um bom diretor, você tem que saber edição. Eu falei, vou fazer edição. Procurei o Juarez, que era responsável pelo CPP. Estou te contando isso porque, olha... Que legal, cara. É a primeira coisa que ele faz, a mesma coisa ele fez comigo. Exatamente. Quer ser diretor? Vai para edição primeiro. Exatamente. Eu vou te mostrar umas coisas aí, tá? Que tem muita coisa para te mostrar. Aí o Juarez falou assim, você quer ser editor? Então você vai passar por todas as áreas do CPP. Você vai começar na ilha de cópias. Em cada setor do CPP era de 3 a 4 meses, todos os dias entendendo a máquina que loucura, do CPP. Gente. Passei por todas, até na avaliação, caí na edição. Eu sou formado como editor legal, gente. pela emissora. Que legal. Quando o Talma, e agora vem a história que eu acho que eu nunca contei aqui, mas vou contar para você. Só não posso chorar, cara. Mas eu choro de felicidade, não é de raiva, não. Teve um momento lá que eu decidi sair. Eu escrevi uma carta de demissão para entregar pro Talma. Era uma reunião com a Xuxa, com o Luiz Cláudio, era uma reunião com todo mundo, com o Eduardo Figueira, era geral. Flávio Nascimento. Tinha passado um problema no dia anterior, tava desacreditado da parada toda. Tava no meu momento, joga o celular no chafariz, que eu acho que é o momento ponto de virada de todos nós. Claro que ainda vou te perguntar sobre isso. Aí o Talma, todo mundo na sala.
Aí eu aqui tristão. Aí o Thelma falou assim: olha, antes de a gente começar a reunião, eu já quero comunicar a todos vocês que a partir de hoje o Fly é diretor na emissora. Assim, Pedro. Assim. Caraca, gente. Ele era demais. A minha alma saiu do corpo. Eu fui lá, posso ir lá fora? Porra, meu, chorei igual criança. Rasguei a minha carta, joguei fora, voltei diferente. Aquele cara mudou a minha vida ali. Porque o Thelma tinha isso. Ele tinha isso. Thelma escreveu atrás do meu livro aí, ó. Olha o que Thelma escreveu pra mim. E eu que pensei que poderia ter ensinado ao Fly alguma coisa sobre a vida, me sinto orgulhoso de ter aprendido várias coisas boas com ele. A humildade do Roberto é foda. Principalmente o fato de nos tornarmos amigos e eu poder dizer, mais vale um Fly na mão que vários voando. Ele escreveu isso pra mim. Quando o Thelma faleceu, ele promovia aqui as pessoas que ele acreditavam, né? Todas as pessoas com quem eu trabalhei na emissora que foram promovidas pelo Thelma nunca tiveram nenhum tipo de achismo comigo. Eu não sei o que aquele homem... Eu acho que ali na emissora tinha que ter a estátua do Dr. Roberto Marinho e a do Thelma do lado. Porque ele foi um grande diretor para todos nós, né? Que eu fui avisado, não vai ser fácil para você. Você tem certeza que você quer virar diretor da emissora? Eu falei, eu quero. E ali eu assinei o contrato. E ali meus problemas estavam apenas começando, porque o ônus e o bônus das coisas que a gente deseja ainda não são perceptíveis, né, cara? Uma coisa é o teu desejo, outra coisa é a realidade se impondo, né? É o que eu costumo falar, você quer os frutos da árvore. Opa, eu lembro. Mas a árvore não cresceu. E você também não cresceu para pegar o fruto. Você não cresceu para pegar o fruto. É o exemplo da criança que você deu, né? Então você tem duas vertentes de tempo aí, né? Sim. Uma, você não está à altura de pegar o fruto já está lá, mas você ainda não cresceu o suficiente para chegar lá, você vai ter que crescer. E esse processo, muitas vezes, é um processo doloroso e sofrido, porque a gente é resistente, não tem jeito, e a gente acha que a gente está ótimo para ter tudo que a gente quer, mas não está. E o outro é justamente a própria árvore. Né? Eu quero que ela me dê os frutos hoje. Quando você plantou ontem, não vai, meu anjo. Calma, tem tempo, tem processo. Tudo é muito perfeito no movimento das coisas. A gente aqui tem angústia de achar que, né, o tempo das coisas devem respeitar a nossa vontade. E não funciona assim. Quando é que você jogou o teu celular no chafariz? Flas, foi a partir de 2015, 2016. A morte do Roberto foi uma virada muito forte e depois isso veio sendo construído. Embora eu tivesse ali naquele momento que você percebeu, numa guerrilha muito grande, eu estava, por outro lado, muito satisfeito, muito feliz, assim, de estar podendo fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer. Só que quando você chega nesse lugar que você sonhou em estar e vê o nível da responsabilidade do peso que você está carregando, você fala, opa, eu não sabia que tinha isso aqui tudo para carregar junto. Foi ali 2016, 2017, eu falei, cara, eu tinha feito Fala Sério Mãe, o filme, e o filme tinha ido muito bem. E tinha acabado de fazer o Dona Flor e seus dois maridos, o espetáculo, falei, também tinha ido muito bem. Eu falei, dá para viver com menos. O trabalho na TV é desgastante. Não me sentia mais em condições de saúde para continuar. Foi. O que aconteceu? Na pandemia... 2020. De repente, para tudo, eu fico em casa. Pela primeira vez, Fly, eu acordava, ia dormir e ficava em casa com os meus filhos. A minha mulher na época. E aí eu falei, não tem o que fazer, não pode sair de casa. Eu falei, cara, isso aqui é uma delícia. A regular minha alimentação, a fazer exercício, a fazer yoga, a fazer meditação. Todo dia. E eu falei, olha que coisa boa que é cuidar de si mesmo. No meio desse processo, Fly, que eu estava meditando, fazendo yoga, fazendo exercício, me alimentando bem, eu falei, não volto nunca mais. Não volto nunca mais. A pandemia para você foi... Porra, foi uma virada. Acho que para muita gente, né? Fora a tragédia que foi, sim, mas sim. muita gente, eu acho que muita gente acordou. Aí passou 2020, eu tinha uma novela para fazer. Falei assim, eu não quero mais voltar pro Projac. Eu não quero mais voltar. O lugar já perdeu o sentido para mim e eu agora encontrei sentido em cuidar de mim. Eu liguei lá para eles, eu ia fazer uma novela, Além da Ilusão.
Novela com a Larissa Manoela. Era a primeira novela da Larissa na Ela fez Globo. contigo, né? Ela tinha feito Fala Sério Aí Mãe ela veio com comigo. você. Eu e o Celton trabalhamos para a contratação dela na Globo. O Celton tinha dirigido ela no filme O Palhaço, eu tinha dirigido ela no Fala Sério Mãe. Conseguimos. Encaixamos ela na novela da Apoggia. Eu ia dirigir, Além da Ilusão. Comecei a ver locação, já tinha visto tudo. O que acontece? Pandemia, para tudo. O projeto foi jogado para não sei quando. Eu falei, opa, beleza. Quando voltar, eu volto. Comecei o meu processo. Falei, cara, eu não quero mais voltar. Agora eu quero cuidar de mim. Quando aí ia ter a novela, eu liguei para eles e falei, e aí como é que vai ser? Não, foi para, sei lá, agosto. Falei, tá bom, agosto. Comecei a trabalhar e falei assim, Deus, seu sinal. Se a novela adiar novamente, eu saio. Se a novela não adiar, eu caio para dentro. Porque meu contrato ia terminar em 21, podendo renovar para mais um ano. É, eu lembro. Me ligam lá da Globo e falam, ó, adiou a novela de novo para fevereiro. Eu falei, opa, fevereiro? Foi aí que eu falei, se adiar de novo. Aí adiou para agosto de 2021. Eu falei, cara, vai começar a novela em agosto de 21, eu vou atravessar outro contrato, vai ter que haver nova renovação. Eu falei, e agora? Liguei para a chefia, falei, pessoal, me libera logo aí, não faz sentido. Eu quero sair de qualquer forma e a novela vai ter que atravessar, etc e tal, parará, pererê, pororó. Enfim, aí teve um processo, mas eles entenderam e foram muito compreensivos. Aí teve a história da Kogut, né? Que começou a divulgar a sua saída e foi ali que você deu o start para... É, porque eu pedi a eles. Aí eles estavam relutando para te liberar, né? Aí o cara falou, em fevereiro eu te ligo para te retornar aí. Eu liguei em janeiro. O que houve, Pedro? Eu falei, cara, nada demais, eu só tô cansado, quero cuidar de mim. Tá tudo certo. Você foi muito corajoso, Pedro. Aí eu falei, só quero coração, sair cara. fora. Aí ele falou, não, tudo bem, eu te retorno aí em fevereiro, tá bom? Falei, tá ótimo. Esperei. Fevereiro passou, ninguém me retornou. Em março, ninguém estava me retornando. Aí, de repente, me liga a Kogut para falar, Pedro, eu ouvi falar que você pediu demissão, é verdade? Aí eu falei, é. Aí contei a história para ela, saiu no jornal, aí eles retornaram. E falaram, ó, desculpa, vamos acertar aqui tua vida e tal, não sei o quê. Acertaram. Eu senti, claro, na época, falta de um acolhimento de um departamento, determinado departamento. A Mônica Albuquerque já tinha saído? Já tinha saído. Então, você perdeu esse acolhimento, porque ela tinha isso, não tinha? Em 2017 eu já tinha pedido demissão. É, a Mônica tinha esse carinho, ela tinha a Jazete Dia ali. 27 de dezembro de 2017, a Mônica, eu não renovei o contrato com a Globo, que ia vencer em 2018. Janeiro de 2018 eu estava livre. Aí ela me ligou, Pedro, quero uma reunião com você, marcamos dia 27 de dezembro de 2017, aqui na emissora no Jardim Botânico. O contrato ia acabar dia 1º de janeiro. Aí ela sentou comigo, eu lembro que eu fiquei lendo o livrinho do Chico Xavier, antes de entrar na reunião com ela, para, né, ficar bem calmo, bem tranquilo e tal. Aí ela falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, eu entendo que você queira sair, mas é injusto. Eu falei, por que, Mônica? Ela falou assim, é injusto não com a empresa, mas com você. Você passou 20 anos batalhando e você não teve a oportunidade de fazer uma novela, só você. Você como diretor artístico de uma novela. E agora que a gente tem essa oportunidade, você quer sair. Então eu vou te falar o seguinte, você fica, faz a novela você, chega nesse lugar que você está buscando há tanto tempo e depois você sai, pode ser? Aí eu falei, cara, mexeu, né? Eu falei, não. E a Mônica tinha esse poder, né, cara? Ela foi muito... Ela foi acolhedora. Muito bacana. Essa aí não tenho o que dizer. Eu fui gravar o Espelho da Vida, a novela. E aí acabou o Espelho da Vida, logo depois veio a pandemia. E aí foi minha última novela. Comecei a perceber as mudanças na emissora, vendo as demissões acontecendo, né? E eu tava calculando, cara, em algum momento, tanto que eu fiz uma apresentação pro DAA, então eu já vinha me preparando para sair. Quando veio a pandemia, não tinha como a emissora me segurar, né? Todo mundo em casa, então não tinha despedida. Puta, não teve despedida. Então eu tive a minha família me apoiando, eu tive o campus
produtor de engenharia, que a gente colou um no outro, porque ele tinha acabado de se aposentar, e eu fui me readaptando a esse novo mundo, a esse novo momento, essa nova fase. Hoje a internet para mim é o infinito e além, né? Porque eu vejo que você produz conteúdo direto, eu vi as suas lives que você faz às 7 e 9 da manhã e às 19 e 9 da noite, e fui entendendo que a gente tem que estar todo dia produzindo. E todo dia a gente produz. Como é a televisão. Como é a televisão. Só que a gente hoje tem uma liberdade maior, sem medo de errar. E quando você não tem medo, porque o medo é um professor que nunca falta aula. Ele está sempre ali. E a gente vai tomando mais coragem. Eu senti uma dificuldade, Pedro, quando eu montei meu estúdio, de ser criticado por aquilo que eu entregava. Esse material aqui, quem vai editar sou eu. Então eu me preocupava, será que eu estou editando direito? Será que o áudio está bom? E essa insegurança me deixava o produto ficar preso. E aí você vai perdendo medo, você vai acreditando. A Mônica Lúcia mudou uma chave em mim, Pedro. Você conhece a Mônica Lúcia? Claro. A Mônica Lúcia esteve aqui com a Denise. É mesmo? Foi. Que legal. A Mônica Lúcia, eu tô com a Mônica Lúcia direto, porque a Mônica também me abraçou no momento da emissora, porque minha vida mudou quando eu fui trabalhar com o Schrader. Que legal, gente. Quando eu fui implantar lá o MG4, a Mônica falou, você que vai fazer com o Emerson Muselli aí o lançamento do MG4. E ali a minha vida foi começando a mudar. Então a Mônica falou assim pra mim, Fly, esse vídeo que você editou foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Cara, ela virou uma chave que a partir daquele momento, ela não tem noção, eu falo isso para ela sempre, ela mudou a minha vida. Que maneiro. Porque se a Mônica Lúcia gostou do que eu fiz, pô, por que eu não vou gostar? Claro. E é sobre isso, né? Eu acho que o ponto de virada é isso que você faz nas pessoas, pelo que eu pesquisei. Às vezes as pessoas precisam de um Tim Maia. Preciso. Quando é que você descobriu, Pedro, que você podia ajudar pessoas, Pedro? Ô, Fly, desde a época do trabalho, né? Desde da televisão, do teatro, a gente vai percebendo que as pessoas só precisam ganhar um pouco mais de confiança. É só isso. Um pouco mais de confiança, você muda a vida de uma pessoa. Que o nosso senso crítico e o julgamento que nós temos por nós próprios é muito pesado. É muito denso. Então, quando você cria, você funciona à base desse senso crítico e desse senso de julgamento muito duro com você próprio, obviamente as coisas não dão certo. Obviamente você está entrando num lugar de problemas e dificuldades muito grandes. E, invariavelmente, você está classificando como o problema é o outro. Mas o problema não é só o outro. O problema não é o outro. O problema é o seu nível de confiança, o seu nível de potência e de reconhecimento do seu potencial interno. A maior parte das pessoas não faz ideia do potencial que elas carregam em si. Hoje eu tenho, Pedro. Não tem ideia. Cara, por mais que você tenha mais noção e mais consciência, invariavelmente pelos resultados que você já atinge, você ainda não faz ideia do tanto de potencial que você carrega em você. Senão nem aqui você estava. Você já estava lá ganhando o mundo. Mas engraçado, Pedro, que pra mim aqui ganhar o mundo. Não. E você entende? Não, mas eu entendi o que você falou, mas eu não acreditava que eu podia estar. Quando eu entro aqui no meu estúdio, eu falo assim, cara, que maneiro meu estúdio. Eu lembro das histórias que você contava, das suas loucuras, das suas maluquices, da cena que tu fez da piscina do dinheiro, negócio da música que tu colocou, sabe, negócio do boixá que você fez. Eu tinha esse meu lado dentro da emissora. Eu aprendi a trabalhar no caos com vocês. Eu entendia, ninguém me tirava do sério. O Tal uma vez fez uma parada comigo muito maneira. A gente tava fazendo, olha, me empolgando, tava fazendo um show de Natal com a Xuxa lá em Gramado. Sim, eu lembro. Né? Ele foi pra lá e aí a gente não tinha recurso, né? A gente tinha que usar o que tava lá. Então, tipo assim, tinha que pegar uma coreografia que tava lá pronta e encaixar na Xuxa. E a gente na pauleira, minha filha tinha acabado de nascer. Caraca. Tava com 6 meses, minha esposa viajando, né? E eu, amarradão, feliz da vida, né? Eu cheguei pro Talma assim, cara, eu vou chorar de novo. Falei, Talma, a minha filha tá muito doente, cara. Ele falou, mete o pé. Ele era assim. Vai pra casa. Posso ir, Talma, mas eu vou voltar, Talma. Lembra disso, amor? Cara, ele falou assim, vai embora, pode ir. Eu vim aqui, resolvi minha filha e voltei pra lá. E a gente na pauleira, ele mandou aqui pra mim, Fly, quero gravar. Eu falei, agora. E a gente gravou.
quando eu fui trabalhar com o Raoni parecia que era o Talma, que ele me dava as oportunidades. Aí eu comecei a perceber que vocês, todos que foram criados pelo Talma, tinham a mesma sensibilidade que ele tinha, mesmo amor, mesmo carinho, e deixar as pessoas crescerem. É a brincadeira do diretor verdadeiro, Fly. Ele tá querendo que as pessoas brilhem. É isso, né? Não é sobre a gente. Um diretor que quer brilhar acima dos outros, ele está completamente equivocado no trabalho dele, na minha opinião. Um diretor raiz, ele quer que tudo dê certo à volta dele. Ele quer fazer com que as pessoas brilhem. Porque o trabalho do diretor dá certo quando tudo à volta dele está dando certo. Quando o cara do microfone fez um trabalho excelente, quando o câmera fez um trabalho excelente, quando o ator fez um trabalho excelente, quando o cara do cafezinho chegou com o café na hora certa. O diretor pode ir para casa orgulhoso e falar: é isso. Hoje eu realizei um bom trabalho. Se ele quer se tornar o maior do acontecimento, ele está errado, porque ele é um propulsor de pessoas. Ele é um catalisador de potencial de gente. É isso que é um diretor, de talentos e de possibilidades. Ele não é, como pessoa, preocupado em ser o seu próprio potencial. Se pensar desse jeito, acabou. Você já era. E lidar com todo esse ego, né, Pedro? Ele cria potencial para todo mundo. Todo mundo ali tem o seu tamanho em cada sua área, né? Ele quer que todo mundo cresça, Fly. Que todo mundo desperte, que todo mundo acorde, que todo mundo tenha um entendimento sobre sua responsabilidade, sobre sua capacidade, sobre seu potencial. Pessoas que estão muito loucas se achando demais, você desce. Pessoas que estão ali com potencial incrível, que não estão despertas, você sobe. Você vai maestrando. Eu vou te mostrar aqui umas fotos suas. Ih, que maneiro. Pedro, você se vê de novo num set de gravação dirigindo dramaturgia? Flá, eu acabei de fazer o filme do Maurício de Souza. Parabéns. Te confesso que foi muito bonito fazer o filme, foi um processo muito legal. Eu tinha prometido para ele que eu ia fazer esse filme em 2019, então eu quebrei a minha própria promessa em 2020, feita em 2020, que eu não pisaria mais no set, que eu não faria mais nada. A gente nunca deve dizer não vou fazer, nunca, mas pela minha intenção, não. Eu não gostaria de voltar para um set. Eu hoje descobri que eu tenho que catalisar minha energia para um objetivo maior e não me perder em várias coisas. Eu tenho ainda muitos sonhos dentro de mim, mas tenho um propósito maior que eu quero cumprir, que hoje, cada dia que passa, eu me fortaleço mais nele. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu me empolgo. Propósito de vida. Eu e o Pedro descobrimos algo que faríamos de graça pelo resto das nossas vidas. Eu na saúde financeira e ele na saúde mental, não sei se é assim que eu falaria, mas a gente não é especialista. Mas me conta como é que é conduzir pessoas normais com esse trabalho incrível que você tem em dirigir atores em emoções e tá trabalhando com pessoas normais que te viram na televisão. A questão das pessoas me enxergarem como diretor e como ator durante o processo de trabalho, Fly, vai se perdendo completamente. Que ótimo, Pedro. Porque o nego olha e fala, não, agora ele tá me ajudando, ele tá me orientando. Então, aquele Pedro da televisão, eu nem sei mais quem é. Eu sei quem é esse aqui que tá comigo, que tá me ajudando. E, Fly, quando as primeiras pessoas começaram a ter resultados, quando você consegue ajudar pessoas a saírem dos seus estados de depressão, a curar ou ajudar a curar ansiedade, ajudando pessoas que estavam desempregadas a conseguir emprego, ajudando pessoas que estavam endividadas a pagarem suas dívidas, quando você descobre que tudo está relacionado ao emocional das pessoas, que foi a grande descoberta durante esse processo todo, e que curando, né, que não é a palavra exata, mas harmonizando o emocional da pessoa, ela consegue abrir os seus caminhos, sair dos estados em que se encontra e se posicionar em estados diferentes. Quando eu comecei a receber esses retornos dessas pessoas, inclusive gente que queria acabar com a própria vida. Eu imagino, Pedro. E te liga e fala, cara, teve uma mensagem de uma mulher que eu nunca mais esqueci. Ela falou, eu tinha pensamentos de término da própria vida. Pedro, fazem 2 anos que eu comecei a trabalhar com você, só assistindo live. Hoje eu sou terapeuta integrativa
e eu ajudo pessoas. Aí você fala, mas o que que eu quero mais da vida? Entendeu? Não dá mais para ficar buscando a novela, o filme, por mais que isso seja legal, por mais que seja importante, né? Eu acho que outras pessoas podem realizar isso hoje, e acho que o que eu já fiz, no meu entendimento, está de bom tamanho. É lindo o trabalho que tu faz e eu respeito. É, Eu assisti todos os vídeos que você postou no Instagram. que maneiro, Todos, Pedro. que maneiro. E o teu olho brilha. É. Eu acordo 3 da manhã, todos os dias, e durmo 7, 7 e meia. Eu faço uma live às 4 da manhã. Cara, que legal. Todo dia. Às vezes não vem ninguém. Mas tá tudo bem, eu vou lá. Se tiver lá uma pessoa, eu troco a experiência. E eu sempre trago um pouco de leveza nesse horário, porque às vezes 4 horas da manhã a pessoa tá endividada, a pessoa tá pensando besteira, Mas nem dormiu. a cabeça não para de trabalhar, né? E uma das coisas que me ajuda muito a entregar os meus conteúdos são os meus livros. Isso aqui não é nada, Pedro, Claro. o que tem aqui, né? E esse livro aqui, Pedro, eu só não vou te dar ele porque ele é maravilhoso. Tu tem esse livro? Claro. Pedro, Eu já li todos os livros dele. ótimo. Dale Carnegie. E tem a biografia do Dale Carnegie, que é muito boa. Se eu fosse Então você, vou eu lia procurar. também. Não, já vou ler, não tem essa. Isso aí. Então, você entende. Isso aqui hoje eu pratico, Pedro. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Esse livro mudou a minha vida. E você fala muita coisa no ponto de virada. E quando as pessoas me perguntam, Pedro, mas pô, você não sofreu quando saiu da emissora? Você não sentiu falta? Não. Agradeci. Olha, muito obrigado por tudo. Pô, legal pra caramba. Mas eu virei pra outra câmera e falei, agora ninguém segura o Paraíbas Dance. E é isso, né, Pedro? E é o que eu vejo hoje, a importância de a gente controlar os nossos pensamentos. Por que que é difícil as pessoas controlarem seus pensamentos, tá? Porque o pensamento, em 95% do seu volume, ele vem do emocional. Tem uma frase bíblica, né, que a gente fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. O que as pessoas não sabem, você está com medo, você está preocupado, você está com rancor, você está magoado, você está ressentido, você está frustrado, você foi rejeitado, foi traído, você está tenso, você tem uma imagem negativa de si próprio, você está se sentindo culpado. O que que acontece? Isso é verdade, né? As pessoas que são demitidas, acho que a culpa é delas, Pedro. 95% do que você pensa está relacionado ao que você está sentindo. Então, o trabalho que eu faço, basicamente, é a limpeza, o que eu chamo de desintoxicação emocional. Emocional é a mais importante, porque quando você está com turbulência emocional ou conflitos emocionais, você come mais. E você vai engordar, você vai ter dificuldade de fazer exercício. Então o nego tenta ir na causa, que é importante, claro. Olha, se alimente bem, faça exercício. Mas como é que a pessoa consegue? Se ela nem sair da cama está conseguindo. Se ela acorda habituada, condicionada, dentro daquele modo de viver, desanimado, entendeu? Por quê? Porque o emocional dela tem um registro que está pesando a pessoa, que está impedindo a pessoa de poder realizar aquilo que ela poderia realizar, às vezes o mais básico, às vezes o mais simples, a pessoa não consegue. Então, e o pensamento, claro, ele é uma forma da gente detectar aquilo que está encruado nos nossos sentimentos mais profundos. Então, é muito difícil da pessoa controlar a sua própria maneira de pensar, porque 95% é inconsciente, vem do emocional. Então, o que que você faz? Qual é o caminho? A gente limpa o emocional para poder limpar, higienizar a mente, e a partir daí você pode reescrever seus pensamentos, você pode ter mais domínio sobre o que você está pensando. Você já fez algum trabalho do ponto de virada com algum ex-funcionário? Cara, eu fiz com um ator muito famoso, Sim. muito conhecido, que eu não vou falar o Não nome precisa. dele. Ele estava muito preocupado, que ele tinha saído da empresa e estava sem trabalho e não sabia como é que a vida dele ia ser dali para frente, acostumado a ter contrato longo por mais de 40 anos. E agora, o que que eu faço? O que que eu faço? E aí eu falei para ele, olha, eu dei uns exercícios que eu tinha gravado num curso online, mandei para ele e deixei ele trabalhando. Depois de um mês, falei, e aí? Ele falou, cara, arrumei, tô fazendo uma série na Netflix, Maneiro, tô fazendo Pedro. não sei o quê. Eu falo, porra, tá vendo? Cuidado, porque a gente cria verdades dentro da gente. Ou seja, agora que eu saí, eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou ter trabalho, eu não vou conseguir. Você está criando verdades. E à medida em que você criou essas verdades, elas se concretizam.
E é muito difícil da pessoa perceber isso, que você mesmo está criando resistência e dificuldade ao seu êxito, ao seu bem-estar. E a gente faz isso. Pedro, você escreveu esse livro aí, né? As 8 Riquezas do Isso. Universo, né? O Olha ponto que de... lindo, É. Fly. Eu coloquei o meu livro do lado do seu porque a gente tem... são dois caras com histórias totalmente diferentes, mas que têm propósito de vida, né? Eu vou tentar achar ele físico, porque eu gosto. Eu que entrego. É você que entrega, O Pedro? físico você tem que comprar na rede, lá no ponto de virada. É, eu vi lá. E aí a gente manda. Ah, que legal, Pedro. Porque eu tava E eu não trouxe um para você porque Não eu tem tava sem. problema, não tem problema não, Pedro, eu entendo. O que você falaria para essa galera que ainda está no mercado, mas está trabalhando sobre essa nova pressão? Eu não vejo televisão há muitos anos, né? Mas a gente participa de grupos de amigos. Você tem um grande amigo que é padrinho do seu filho, tá aqui, ó. O Lu. O Lô. É. É. Foi um dos amigos que você construiu lá dentro da Ele emissora, né? Padrinho do seu filho. Padrinho do meu filho, diretor de fotografia, e fez tudo comigo. Teatro, cinema e novela, todas eu estava sempre com ele. Pedro, tem muita gente que ainda está lá da antiga que estão tendo agora, como se diz, uns burnout, né? As pessoas estão numa pressão muito grande. É legal você falar isso, principalmente sobre a história do burnout. O burnout, Fly, não é sobre excesso de trabalho, não é sobre excesso de pressão, mas sobre a forma como a pessoa recebe a pressão que ela está recebendo, né? Então vamos lá, casos, duas pessoas diferentes recebem o mesmo nível de pressão, com o mesmo nível de obrigação, com o mesmo nível de responsabilidade. As duas pessoas vão reagir de forma diferente. Uma tem uma resposta para dar, emocional principalmente sobre isso, e a outra tem outra resposta emocional para dar sobre isso. Uma das duas pode ter burnout. Não conseguiu, né, de certa forma, lidar com aquela pressão é insuportável para aquela pessoa, ela entrou dentro de um modo de insuportabilidade daquele ambiente, daquela gente, daquele trabalho, daquelas pessoas, que é pesado mesmo, ou seja... E as Não- pessoas têm medo de falar, de se sentir fraco, né? É, Eu tinha isso, Pedro, de não achar é que estava... culpa da pessoa, Não, eu de tinha jeito medo de nenhum. as pessoas acharem que eu estava até É, fraco, eu tinha esse medo. Quando você entra em estado de burnout, é a sua estrutura humana te dando um aviso. Olha, chega. Esse ambiente não é para você. Esse trabalho não é para você. Invariavelmente as pessoas estão assim, ó, eu não estou aguentando, mas é o meu emprego, isso é que paga minhas contas, eu não tenho para onde ir, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? O que aumenta a pressão interna da pessoa, o que aumenta o nível de desconforto e desequilíbrio mental, emocional, psicológico e, claro, com reflexos no corpo. Então chega uma hora que a pessoa, buf, porque a estrutura humana dela dá um aviso, fala, para, acabou, chega, não queremos mais isso. Você acha que o Talma, Paulo Biratã, Jorge Fernando, Marcos Paulo e Walter Avancini, o que matou eles foi o trabalho? Não, com certeza não, porque eles poderiam ter trabalhado dentro de uma outra forma, mas o que matou eles foi não ter prestado atenção aos sinais que o corpo dá. Porque a nossa estrutura humana, Fly, está sempre trabalhando pela nossa sobrevivência. O tempo inteiro você vai receber sinais. Depressão é sistema de alerta ligado. Ansiedade. Você já teve depressão, né, Pedro? Eu já tive tudo. Tudo, né? Crise de pânico, ansiedade, depressão. Acho até que eu tive burnout, mas na época ninguém sabia o que era. Não tinha essa definição. Mas a sua fisionomia é outra, tá, Pedro? Você é outro homem, cara. Obrigado, você é outro cara. Porque eu te Graças a conheço, Deus. eu te conheço há muitos anos. No dia da novela, eu não reconheci o Pedro que estava ali, de verdade. Não que você não foi grosso comigo, não. Você foi super tranquilo, mas quando eu via você com aquela lata de Red Bull o tempo todo, você... 14 latas de Red Bull Por dia. todo dia. Eu sei disso, Pedro. Muita gente não acredita nisso, mas Eu acredito que eu via. Toda vez que a gente se encontrava no CPP, em todo lugar que você estava ali com... E a gente sabia que aquele Pedro ali estava precisando de Mas é ajuda. isso mesmo. Então você tem que perceber os sinais. Você tem que perceber o que o seu corpo e a sua estrutura humana estão querendo falar com você. Se a pessoa perceber, ela pode tomar as determinadas decisões. Por exemplo, uma pessoa está lá sofrendo uma pressão danada, dentro de um ambiente terrível, mas ela está conseguindo lidar com aquilo emocionalmente, psicologicamente, Fly, ela não vai ter o burnout, ela vai conseguir trafegar.
até que chegue um momento que, de repente, ela se desequilibre no meio do processo e aí vai cair, não tem jeito. Ela pode desenvolver AVC, câncer, infarto, uma série de outras coisas, porque, de repente, ela está engolindo as coisas, não está falando para ninguém, está conseguindo suportar, está engolindo, Eu está engoli conseguindo muita coisa, suportar. Pedro. Quando ela vê, o sistema não aguenta. Ele vai te dar vários sinais. O meu sistema foi me dando sinais, entendeu? Para o pessoal que está na televisão, respondendo, enfim, a sua pergunta, tome cuidado. A forma como você lida emocionalmente, principalmente com o seu trabalho, e isso serve para qualquer pessoa que esteja em qualquer empresa. Em primeiro lugar, era uma coisa que eu falava para as pessoas lá na televisão e para as pessoas que trabalhavam comigo. Eu falava, você trabalha para quem? Quem é o seu chefe? A pessoa, geralmente, ela ficava meio tonta com a pergunta. Falava, não, eu trabalho para a Globo, meu chefe é o diretor XY. De jeito nenhum. Você trabalha para o teu público. Você trabalha para o espectador. É para eles que nós trabalhamos. Nós somos funcionários da Globo, trabalhando para o espectador, não para a televisão. Então tem um fundamento, tem um propósito. Tem pessoas que passaram um dia muito difícil e que na hora que elas vão sentar para assistir a novela, elas vão se encantar com uma história, elas vão ter um momento em que elas vão ter a chance de sair da sua própria realidade para viver uma realidade mais lúdica, mais prazerosa, um romance, outras histórias de outras vidas que não é a vida dela. Então isso é um desafogo. Então ela tem um propósito de serventia, no caso da novela, para poder ajudar as pessoas, o entretenimento como um todo. Para aqueles que estão na empresa, você tem um propósito, fazer a vida das pessoas que assistem o trabalho que vocês realizam se tornar melhor. Eu só fazia dramaturgia quando estava coreografando e eu cheguei, não sei se a palavra é certa, eu cheguei no ápice da emissora quando eu assumi a novela Cheia de Charme, que eu trabalhei com a Denise Sarraceni. E ali minha vida mudou e eu comecei a trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho, eu comecei a fazer minissérie, que são os processos. Na minha vida mudou como coreógrafo quando eu comecei a atuar em todas as novelas. Eu já tinha sido promovido a diretor, mas a emissora não deixava eu abandonar, porque a emissora já sabia que seria difícil. É difícil. Essa transição é Sim, complicada. mas eu consegui, né? A Cátia Bruno foi ela que me perguntou, você tem certeza que você quer virar diretor? Parece aquela cena do Tropa de Elite que o cara fala assim, tem certeza que você quer fazer essa tatuagem no braço? Lembra dessa cena do Tropa de Elite que o cara vai fazer então? Eu falei, não, eu quero porque eu sei que isso vai me proporcionar coisas que era mais realização profissional. Comecei a perceber que eu não podia deixar aquilo me fazer mal. Aí eu comecei a pensar no financeiro. Falei, cara, vou me capitalizando. Se a empresa não quer me colocar para trabalhar, não tenho o que fazer, não posso ficar brigando com uma coisa que o sistema não deixa. Pedro, eu comecei a produzir conteúdo fora da emissora, coisa que a gente não podia fazer. Porque você era funcionário, Claro. você não podia. Mas já que não estavam me dando valor ali, eu falei, cara, vou começar a produzir. A educação financeira, comecei a produzir conteúdo. Tem um canal de corrida. Eu tenho um canal de corrida. Eu, dentro da emissora, eu produzi um canal de corrida. Que legal. E eu comecei a diversificar tudo, produzindo, dirigindo. E aquilo começou a me dar uma visão. Eu falei, cara, dá para fazer. Quando a Viu, que é uma bandeira Rede Globo, me chamou para fazer uns conteúdos, porque a emissora criou a Viu, para dizer assim, agora a gente pode produzir conteúdo para você, cliente. E eu fui fazer um canal chamado De Bens com a Vida. Hoje, o nosso papo é sobre consórcio. Mas antes, se inscreva no canal, clica no sininho e, como diz a minha amiga Sean, vamos cuidar bem do que você já tem e do que você ainda vai conquistar. Roda a vinheta, papai! Que legal. Aí a emissora, como assim? Pô, eu falei para vocês não me ouviram. Quando cresce muito, Fly, a empresa, ela cria um nível de dificuldade mesmo, de escuta, de percepção, né? É mais fácil num sistema menor, né? Num sistema maior é complicado. E às vezes não ser escutado é tudo que a gente precisa para poder justamente você poder avançar no teu caminho. Então essa brincadeira bíblica, né? A tudo dai graças, é verdade. O que nego acha que é um problema, na verdade é onde está a sua solução. Eu fui mandado embora da Globo em 1992 como ator.
trabalhando como ator. Naquela época, só tinha televisão, Globo, teatro e cinema no Brasil, não tinha nada. Só tinha essas coisas. Eu falei, minha carreira como ator acabou. Eu fui mandado embora da Globo, eu não vou poder voltar lá como ator. Comecei a fazer teatro de segunda a segunda. Eu falei, é aqui que eu vou me criar. Eu só sei fazer isso, eu vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida e tá tudo certo. Comecei a trabalhar ali, daqui a pouco no teatro comecei a querer dirigir. Eu falei, cara, pô, dá para fazer umas paradas maneiras aqui, como diretor. E aí comecei a dirigir teatro. Eu fui me formando. Chegou em 98, a gente fez um espetáculo que chamou a atenção do Brasil todo, e o Thalma então me ligou e falou, vem dirigir aqui na Globo. Ou seja, o meu problema virou minha solução. Então, claro que na hora você fica, pô, mas a empresa, pô, mas a pessoa, pô, mas não me escutou, pô, mas não me esqui. Mas você fala, cara, é aqui que tá dando certo. Porque Papai do Céu, nessas coisas, ele sabe muito bem conduzir a gente para o nosso próprio caminho. Eu digo que todo mundo tem um DNA de alma, que você um propósito de alma. Não adianta você brigar. Não adianta você brigar. Não é a mesma coisa de um set, Fly. Todo mundo tem função dentro do set. Se todo mundo quiser ser o diretor, se todo mundo quiser ser o ator, se todo mundo quiser ser o produtor de arte, e aí? Nem todo mundo é para ser. Entendi, Pedro. Porque no poder é muito duro, né? Tá, entendi. Mas você poder ser muita coisa também diferente pode te abrir muitos caminhos que você não imagina, que você não espera. Quando eu fui mandado embora da televisão como ator, eu nunca imaginei que eu poderia ser diretor. Aquilo não estava no meu radar. Eu não tinha ideia. Eu fui descobrir isso um pouco depois, 2 anos depois, 1 ano depois. E aquilo me encantou. E depois, lá na frente, eu entendi tudo. Eu falei, graças a Deus, eu não me tornei um ator de novelas que eu estava apontado para me tornar. Porque, como diretor, eu sou muito mais feliz trabalhando como diretor. Você fica invisível, né? Porque ninguém fica te sufocando na rua. Falei, exatamente, eu posso ir pra praia, eu posso ir na padaria, ninguém sabe quem eu sou, e ao mesmo tempo eu tô lá fazendo o que eu gosto de fazer. Então era o melhor dos mundos para mim. Mas eu não imaginava isso. Na época que eu fui demitido, eu fiquei triste pra caramba. Chorei, aquela coisa toda, acabou minha vida, não sei o quê. Cara, eu não sabia que aquilo era uma ajuda que eu tava ganhando para ir para um caminho muito melhor do que eu tava. É muito difícil a gente perceber isso. E Pedro, pra gente chegar no final, e eu quero te falar uma coisa. Mentira que já acabou. Não, por mim eu fico com você aqui 5 horas, Pedro. Falei até pra Cristiane, minha esposa, falei, amor, eu vou estar com o Pedro e tá com o Pedro pra mim, todo momento que eu puder estar com ele, eu quero estar, e eu deixo aqui minha palavra, Pedro, a hora que você quiser voltar, eu quero trazer você de volta, porque não só pelo ponto de virada, mas você é um cara que tem muita coisa, você é um cara muito corajoso, você é um cara que bota a gente pra cima. Somos, tá ok. Nós somos corajosos, assim. Pra finalizar, o que você achou depois de tanto tempo a gente estar sentado aqui hoje batendo esse papo? Cara, é muito legal, Fly, porque a gente tem a história da gente lá na empresa, na televisão, mas a história da gente, ela é maior do que a televisão, né? Do que o que a gente viveu na empresa. Quando você cria afeto pela pessoa, quando você cria carinho, respeito e afeto por alguém, é muito bom você encontrar essa pessoa novamente, porque você revive, de certa forma, uma experiência gostosa. Eu lembro que eu adorava, depois que a gente saiu da Xuxa, te encontrar ali pelo CPP. Eu também. Era muito legal, porque a gente estava já se encontrando dentro de uma nova realidade. Quando eu descobri que você estava trabalhando com educação financeira, eu fiquei fascinado. Aquilo minha admiração por você aumentou muito, porque eu falei, cara, o que ele está fazendo é muito importante e é um benefício para muita gente aqui dentro. Todo mundo precisa aprender sobre educação financeira. Esse trabalho que você faz de orientação de educação financeira, por mais que não seja formalizado, é fundamental, é muito importante. É uma matéria que tem que ser estudada e tem que ser levada a sério, né? A gente lida com essa coisa de forma muito relapsa e acaba tendo complicações que são graves, que são verdadeiras. O trabalho que você faz é incrível, eu lembro que eu fui ficando admirado por isso. Mais uma vez você me dá motivos de potencializar a minha admiração por você. Entrando aqui nesse estúdio maravilhoso, nesse estúdio incrível que você montou, sacou? Vendo que você não abriu mão do trabalho de comunicador, de comunicação. O trabalho de comunicação pode ser expresso de várias formas.
dança é um trabalho de comunicação. A direção é um trabalho de comunicação e o criador de conteúdo é um trabalho de comunicação. Então você só está ampliando aquilo que a sua raiz te imputa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Pedro. Eu também estou muito feliz. Eu estava para te convidar já há bastante tempo. Cheguei a comentar com a Mônica Lúcia. Ela falou, não, chama que ele vai topar. E quando eu vi você no podcast do Rodrigo, Geral Pod, eu também fui lá, conversei com ele. Falei, cara, eu tenho que chamar o Pedro para ir lá no meu podcast, porque eu acho que a gente vai trocar muita experiência. E o que nós fizemos hoje aqui foi isso, trocar experiência e poder trazer você no meu espaço, no meu estúdio. Quero dizer assim, obrigado, porque... Maneiro, Fly. Se eu tô aqui hoje com o meu estúdio e dirigindo, foi por causa de vocês, diretores. Quando eu via você dirigindo o Mundo da Imaginação, eu falava, cara, é isso que eu quero fazer, né? Quando eu vi o Thalma dirigindo, é isso que eu quero fazer. Quando eu via vocês, caramba, eu sabia que era meu mundo ali. Eu sabia que um dia eu ia chegar aí, como o seu Roberto Marinho, a gente sabe da história dele, né? Que ele, antes de se tornar o presidente, ele foi lá conhecer todas as áreas. E eu também conheci todas as áreas, então vi que eu estava no caminho certo, porque eu tive grandes exemplos, né? Da emissora, eu só guardo recordações, né? Isso aqui é tudo estudo. Se você pegar esse livro lá embaixo, eu acho que você vai saber que a apostila é essa. O último aqui. Puxa pra eu saber de quem é esse livro. Cadernos das... eu tenho isso aqui, da oficina de direção, muito legal, do Paulo José. Ó. Caraca, eu não passei na oficina. Eu me inscrevi para a oficina, não passei. O Marcos Paulo, sim, Deus o tenha, ele veio falar comigo, falou, olha, eu tô tentando você lá para a oficina e tal. Aí ele falou para mim, cara, era difícil, você não passou, mas eu vou te dar o caderno. Isso. Então, ele me deu o caderno, eu tenho isso até aqui, hoje. Ó, o Avid, quando eu comecei a fazer Avid na emissora. Caraca, gente. Aí o que não tinha apostila, eu fui criando a minha, ó. Essa tem direção. Queria compartilhar legal, isso com gente. você. Que legal. Porque às vezes, né, a gente não tem tanto tempo para mostrar, porque é difícil às vezes contar tudo. Aqui, ó. Caraca. Sistema de televisão. Que maneiro. E tem esse aqui que é maravilhoso, que foi que eu aprendi lá também, que foi microfone. Caraca. Tudo na emissora. E o que não tinha apostila, eu criei as minhas. Que maneiro, gente. Tudo estudo. Maurício Rezende. Exatamente. Pô, tudo aí, ó. Isso é tudo incrível. apostila que eu fui criando, os trabalhos que eu fui fazendo internos, cursos, tá vendo? Zé Lailton, gente. A emissora divulgava, né? Tudo que a gente trabalhava, estudava. Esse aqui é maravilhoso, Pedro. Cara, que loucura. Cinema. Que loucura. Direção de fotografia. Olha que maneiro. Fly, quanta coisa, hein? Técnica de montagem. Jesus Cristo. Isso foi tudo que eu estudei, Pedro. Jesus Cristo. Pena que eu não consegui botar em prática, mas tudo bem, não é reclamação não. Não é reclamação. Não Isso aqui é é. maravilhoso, Pedro. Isso aqui vai pirar. Isso aqui. Ainda há tempo. Aqui, ó. Isso aqui você deve conhecer. Conheço. Esse aqui é o livro do Edgar Moura. Sim. 50 anos, luz, câmera e ação. Eu acho que se o Thalma tivesse vivo hoje com essa internet, acho que a internet ia ficar pequena pro Thalma. É isso, Pedro. Cara, muito obrigado. Imagina, obrigado você. Espero que você tenha gostado. Adorei estar aqui. Foi um prazer muito grande, uma honra estar aqui contigo e muito feliz, cara. Estudei bastante, tá, Pedro? Hoje eu posso falar pra você, eu estudei muito, Pedro. Muito bom saber que você tá bem. Eu fico muito feliz. Também tô feliz de te ver. Mesmo, porque a gente sabe, né, que aquela saída, essa entrada nesse novo mundo está pegando não só a turma que trabalhou na televisão, mas muitas pessoas estão, né, precisando de ajuda, estão vivendo momentos difíceis na sua vida, muita gente, e saber que você está bem me deixa o coração em paz. Pode crer, ó, você aí que está me assistindo, Pedro Vasconcelos, ponto de virada, e é um cara que tem um coração do tamanho do mundo e eu sou muito grato, que eu vou indicar o Pedro para muitos amigos meus que eu fui na casa e vi que estão num momento difícil, achando que não tem vida aqui fora. Tem vida aqui fora, sabe? Tem muito conhecimento aqui fora. Hoje eu sou a prova de que, não ostentando, compartilhando experiência, que a gente precisa acreditar que todos nós temos a capacidade de nos reinventar. Eu montei esse espaço aqui para dar voz e o meu estúdio, ele foi feito com muito carinho e se você tiver vontade de produzir seus conteúdos, eu vou ser seu diretor, mas eu sempre digo, eu não mando orçamento, eu convido você para vir tomar um café, você conhece esse espaço e você vai entender
por que a gente tem um carinho tão grande por tudo isso aqui. Então, se você quiser saber mais informações do meu estúdio, clica nesse link aqui embaixo, que a gente vai sempre estar te dando atenção. Outra coisa, eu sou um cara que sou apaixonado por educação financeira, é meu propósito de vida. Se você não for no meu site, flyvagner.com.br, tem bastante conteúdo que você pode adquirir de forma simples, é só estudar. Eu nem te falei, né? Eu dou aula numa escola hoje de educação financeira, maravilhoso! Falar para jovens, ele está com o coração aberto para ouvir. Então é isso. Muito obrigado. Como o Pedro também fala, deixa o seu like, deixa aqui os seus comentários, porque a gente produz conteúdo com muito carinho e a gente às vezes só quer que você curta. Se inscreve no canal e faça diferença, porque eu fiz a minha. O ponto de virada tá aí, Pedro Vasconcelos, que eu já sou fã e vou continuar assistindo os vídeos porque eu sei que faz diferença. E é isso. Até a próxima. Fui. Foi, Pedro.